Gente, seguimos aqui falando sobre julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, que pode tornar ele inelegível por 8 anos. Tá andando o julgamento. Ontem o relator leu o seu voto, pedindo, né, pela inelegibilidade dele. E só para lembrar, o julgamento é em relação ao abuso de poder político e desvio de finalidade com o intuito de degradar o ambiente eleitoral. O relator votou ainda pela absolvição do candidato a vice-presidente na chapa, general Braga Neto, e o julgamento será retomado amanhã, aí sim, com o voto dos outros 6 ministros. É isso? 6, né? 7 no total. 6 ministros. Que já é dado como certo que, de fato, ele vai ficar inelegível, né? Agora basta saber se algum dos ministros, ou o Nunes Marques, ou o... esqueci o nome do outro. Eu também, Ayrton. Não é Ayrton. Raul Araújo. Raul Araújo, isso. Se eles vão pedir vista ou não, enfim, tá esse embate, mas parece que não, né? Porque assim, também não tem muito o que adiar, né? Porque por mais que você peça a vista, tem um prazo no TSE, né? Que talvez seja a grande mudança da história dos tribunais brasileiros. A ministra Rosa Weber e o Alexandre de Moraes, que deflagra isso no TSE, para que as tais vistas, o pedido de vista, voltasse ao plenário de julgamento no TSE e no Supremo no prazo de 90 dias. Porque aí parou aquela história de sentar em cima. O exemplo, o que o ministro Luiz Fux fez com o juiz de garantias. Há 2 anos atrás, ele deu uma liminar, sentou em cima e nunca mais. Não, e às vezes ficam anos, né? Isso, anos e anos. Tem alguns casos que a gente tem notícia de 10, 15 anos com pedido de visto. Essa é a grande barbaridade que eu entendo quando há uma insurgência, obviamente, crítica, não estúpida, crítica aos tribunais. E isso foi solucionado agora nessa presidência da ministra Rosa Weber, que tem sido bem interessante. Essa possibilidade de você engavetar os processos é uma barbaridade. E a outra é o excesso das decisões. Não sei se você concorda comigo, né? Das decisões monocráticas, né? Que transformam cada juiz lá do STF, cada ministro do STF num rei, né? Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, sabe? Mas aí a gente tem que fazer uma análise um pouco ampla. Nós temos um problema sério, e olha que eu sou um grande crítico da magistratura no que tem que ser criticado mesmo. E talvez até alguns me passam, advogados me passam recados, né? Poxa, Thiago, você vai criar uma confusão, isso pode prejudicar os seus clientes. Eu falo, bom, se prejudicar os meus clientes, então é a prova de que eu estou certo. Porque se não se aceita a crítica e se tenta algo contra o advogado, é porque aí a coisa faliu de uma vez por todas. Maravilhoso. O problema é o seguinte, nós estamos com um excesso de processos nos tribunais. E eu não falo nem de Brasília. Eu falo, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, o Fórum Criminal da Barra Funda, cada juiz tem 2, 3 mil processos para julgar. E todos os dias chegando novos casos, novas denúncias. Você vai para o Tribunal de Justiça, é uma barbaridade de casos o que cada gabinete de desembargador tem. Quando chega nos tribunais superiores, então, é uma coisa de maluco. O Supremo Tribunal julga provavelmente de 400 a 500 vezes mais ações do que a Suprema Corte Americana. E aí é um problema real. E qual foi a solução? Dar o poder monocrático. E aí é um outro problema. De fato é um problema a questão da posição monocrática dos ministros. Tanto que quando uma força política da mídia, jornalistas, advogados começaram a falar contra, e principalmente em casos de repercussão, que são os que chamam a atenção da mídia, eles começaram a criar o referendo pelo plenário. O que está ótimo. O que já não é o adequado, porque é aquela história. Se um tribunal existe, é para que aquele colegiado julgue os casos. E as decisões monocráticas, que em regra são cautelares, são liminares, deveriam ser só nos pedidos de urgência, e aí vem a fantasia. E em 24 horas o caso deveria ser julgado. O problema é que isso não acontece. A decisão monocrática vem, pode até haver o referendo, só que o caso vai ser julgado anos depois. Só Deus sabe quando também. Só Deus sabe quando. E é por isso o aplauso ao que a ministra Rosa Weber fez sobre o prazo de 90 dias para os retornos de vista, porque aí sim é uma posição inteligente.
Sim, faz todo sentido, Faz né? sentido. Agora, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a gente fica, né, tentando imaginar como que vai ser, né, o futuro político do bolsonarismo, sem o Bolsonaro podendo, né, se tornar um candidato. E aí eu já ouvi de tudo, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Tem gente até que fala que o bolsonarismo vai ficar mais forte sem a possibilidade do Bolsonaro se eleger. Eu ouvi isso, enfim, não sei aonde. Achei que faz até algum sentido, assim, não sei. Pode fazer algum sentido, porque talvez esse lado mais radical, né, perca um pouco de força e as pessoas... Por exemplo, né, só se olhar o Tarcísio aqui em São Paulo, né? Mas o Tarcísio é bolsonarista? Eu não sei se não, o Tarcísio não, é bolsonarista, né? Eu acho que... Mas assim, tá... O bolsonarismo, vamos dizer assim, né? Que hoje ele deu uma, hein? Eu não vi. Homenagear o Erasmo Dias não precisava. Né? Não era necessário. Eu não tinha visto. É a comunicação com medíocre, né? É essa coisa que a direita e a esquerda têm de falar com as suas bases. E você vê cada barbaridade. O Erasmo Dias, Coronel Erasmo Dias, o que invadiu a PUC, a figura das mais nefastas da história do Brasil. O Tarcísio vai homenagear ele com um trecho de uma rodovia, creio, uma rodovia com o nome Erasmo Dias. É brincadeira, né? Gente, essa eu não tinha visto. E daí vai à esquerda e homenageia não sei quem, o Lamarca. Começa... E é toda uma bobagem, tudo desnecessário. E a gente fica gastando tempo com assuntos de 1960. Exato. Mas e aí, Carlos, o que você acha? Se o bolsonarismo vai se fortalecer... Não, ou se vai enfraquecer, enfim, o que você imagina? É difícil de imaginar, É difícil imaginar, porque vamos pensar, o Bolsonaro, como é que ele surgiu? Ele surgiu completamente fora do radar de todo mundo, né? Ele passou anos fazendo essas viagens pelo Brasil, onde ele era recebido daquele jeito efusivo nos aeroportos e tudo mais, mas de fato aquilo foi criando uma massa e foi tornando o nome dele conhecido. E quando ninguém esperava, ninguém imaginava, lá estava o Bolsonaro posicionado para virar presidente da República. E virou. Então, será que ele consegue reeditar essa dinâmica de sair andando pelo país e manter a mística do Bolsonaro, desse cara carismático, diferentão, viva? Não sei. Eu tendo a achar que, como ele já passou pelo poder, como aconteceu muita coisa ruim no governo dele, culminando, né, no nosso infame 8 de janeiro ali, não sei se vai dar certo repetir a fórmula daquele passado, né? Ele já esteve no poder, né? Agora ele está deixando um vácuo que tem gente que pode preencher. Ele abriu um espaço para a direita e tem gente que pode preencher esse espaço. O Tarcísio, né? O Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Tem pessoas que podem entrar no vácuo do Bolsonaro. Então, é uma circunstância um pouco diferente. Já não é mais aquela coisa fora do radar como ele fez antes. Vai ter gente batendo nele, prestando atenção no que ele está fazendo. Não vão deixar ele passar em branco, como foi antes, né? E tem esses outros nomes que, obviamente, querem se impor. E tem agora o interesse dos partidos, né? Em ocupar esse espaço também, em usar o Bolsonaro para os seus próprios interesses. Então é muito difícil, um jogo que está começando ainda, né? As peças estão se posicionando. Até a lá, Michele, né? Tá sendo cogitada. Até a Michele. O Valdemar Costa Neto está encantado com ela, né? Esse argumento é complicado. Não, ele tá encantado com o poder dela de nunca ter não ter experiência. Você viu o Twitter do Abraham Weintraub ontem? Não, o que ele falou? Existe uma história que a ex-esposa do Valdemar Costa Neto teria dito que o Valdemar e a Michele foram namorados um tempo lá atrás. O Weintraub ontem veio ao Twitter e falou barbaridades. Eu vou entregar você, vou desmascarar essa que passa de santa. Ou seja, o esgoto teclando. Eita. O esgoto teclando. Então essa coisa do Valdemar encantado pela Michele... Achei que ele estava aqui passado. encantado com a possibilidade de ela não ter experiência e conseguir fazer discurso, né? Ela tá aparecendo nesse sentido, assim. O Bolsonaro parece que não gosta muito da ideia dela disputando um cargo, né? Principalmente um cargo majoritário, assim. Se você quiser ser vereadora, vai lá.
Mas... Não, e ele deu até uma entrevista pra Mônica Bergamo, né, que saiu ontem. Ele falou, aí perguntaram da Michelle, aí ele falou assim: não, a Michelle, ela nunca foi treinada. Mas não tem experiência. Ela nunca foi treinada e saiu falando, e aí descobriu que ela tem um talento pra isso, mas ela não tem experiência. Tipo assim, olha, ela não vai disputar, não esquece isso aí. E o Tarcísio também, ele não deu a menor bola quando perguntaram. Falando também. que alguém não foi treinado, caiu no colo pra sair falando, é brincadeira, né? É brincadeira. Agora, o Brasil é um horror, né? Porque você estava falando dessa fofocaiada em torno de Michele, de Valdemar Costa Neto. A baixaria, né? Pois é. Valdemar da Costa Neto, vamos lembrar, que ele dividia a cela com o José Dirceu. Sim. Na época do mensalão. Ele limpava a cela lá, ele tinha até as tarefas dele e tal. Mas se fosse nos Estados Unidos... Esse país é uma zona, gente. Se fosse nos Estados Unidos, um político que passasse por uma experiência até dessa, né? Sumia. Os caras se recolhiam e iam lá iam pra Idaho, sei lá pra um estado meio escondido Maine. lá, o Maine. Encontrar o Stephen King no Maine. Aqui não, a sujeira vem à tona, fica borbulhando, os caras continuam funcionando como se nada tivesse acontecido e nunca vão embora. Não há escândalo que seja capaz de limpar a política brasileira. As pessoas nunca vão embora, elas ficam perseguindo a gente. É um horror, né? Não, é terrível. Agora em relação ao julgamento, o Bolsonaro ele tem dado muitas entrevistas para veículos mais tradicionais, que ele sempre atacou, né, durante todo o governo dele. E tem dado num tom mais ameno, digamos assim, né, se é que é possível. Mas isso pode ser, obviamente, uma estratégia, né? Enfim, de quem... O Thiago falou que a estratégia não é dele, que é de quem tá do lado dele. Querer que o Bolsonaro trame estratégias já é um pouco demais, né? E que seria uma possível estratégia para ele mostrar politicamente, né? Até para os ministros, enfim, para quem tá decidindo aí sobre o futuro dele, político, para mostrar assim, tudo bem. Ele já sabe qual que é o que o jogo tá perdido, né? Basicamente isso. Mas para mostrar que assim, ele tava recluso. E aí, a partir do momento que ele começa a aparecer, dar entrevista e tal, ele quer jogar pra militância dele também, né? Quando agora ele começou a fazer viagens pelo país tal, e mostrar assim, eu tenho o apoio da população. E a entrevista é pra mostrar que ele tem um tom mais ou menos, que é o discurso que ele quer mostrar para os ministros. Eu não sou um maluco, entendeu? Eu não sou um lunático. E, ao mesmo tempo, jogar para a militância dele voltar, né? A fazer mais isso, fazer esses eventos em lugares que ele já sabe que ele vai ser bem recebido. Eu não sei, o Bolsonaro... Nunca é tarde demais para alguém se civilizar, né? Aprender a jogar o jogo com... assim, o mínimo de fineza, né? O Bolsonaro sempre Mas acho que não vai conseguir, né? Sempre desprezou o garfo e a faca, assim, né? Joga o requeijão lá como que é? Com doce de leite que ele gosta? E uma farinha no colo e vamos em frente, né? E tudo tramado, né? E tudo tramado. Falso. Tudo falso. Então, nunca é demais pro cara se civilizar, mas não sei, viu? É difícil. Se o exército não conseguiu dar disciplina para ele, acho que não vão ser as circunstâncias políticas de Brasília que vão ajudar ele a ter uma boa educação. Porque ele foi expulso, né? Por mau comportamento. Na verdade, houve um acordão. Expulso, né? Houve um acordão para ele sair. Tá. Ele foi acusado de planejar um atentado terrorista. A bomba. Contra o arsenal do exército. Olha a gravidade disso. Ele é considerado um traidor do exército. Só que, obviamente, nessas circunstâncias brasileiras, ele acaba sendo esse nome de 2018. Vamos lembrar de uma coisa. O Bolsonaro debatia na Luciana Gimenez com o Henrique Cristo. Nossa. 2015, 2016. Tinha outro que parecia o diabo, lembra? Nossa, eu não lembro disso. Muito loucas. Mas agora eu lembrei. Agora, mas você foi. A função política dele era a função política do ridículo. E aí, quando você fala do bolsonarismo, não é uma tese, é uma ideia que eu tenho e eu vou vendo nos movimentos. O bolsonarismo sempre existiu com outros nomes. Ele já foi o malufismo lá atrás. Os bolsonaristas de hoje votavam no Fernando Henrique Cardoso em 1998, em 1994, porque o nome disso não é bolsonarismo, o nome disso é antipetismo. Porque sempre foi o antagonista do PT que conseguiu aglomerar esse pessoal hoje que se alcunhou bolsonarista. É que o bolsonarismo...
não dá para falar que é um movimento, é isso? Ele é um movimento irrelevante, porque até pesquisas foram feitas, acho que até vocês em algum momento revelaram ano passado, que bolsonaristas de fato são 20% da população, não são 49%. Não. A questão é o que são, né, entre o 49%. Assim como o petismo também não é 40%. Não é 40%. Nem 51%, como tem deu, 32%. 30%. É 30% e 25%, alguma coisa assim. Tem 50% de brasileiros, né, de eleitores brasileiros. Que jogam nas circunstâncias. Exatamente, que jogam nas circunstâncias. Que não operam por essa lógica partidária. Eu, por né? exemplo. Eu, por exemplo. Bom, vamos seguir aqui com outros assuntos. Esses assuntos. Mas agora, só para completar o seu raciocínio, eu acho que assim, o antipetismo ele é um fenômeno maior do que o bolsonarismo, na verdade. Porque você pega esses 25x de bolsonaristas que votaram no Bolsonaro nas eleições. Mas daí teve um monte desses 50% que também foram para lá, né? Sem dúvida. Da mesma forma como criou-se um contingente anti-bolsonarista no Brasil. O bolsonarismo acomodou, na minha leitura, essas pessoas que sempre estiveram do lado oposto ao PT. E é um movimento de momentos. Eles não vão perdurar. Por exemplo, o Zema sabe que ele não tem chance à presidência da República se ele radicalizar o discurso. Por quê? Os liberais do Partido Novo estão horrorizados com o que aconteceu no 8 de janeiro. E o Bolsonaro acabará sendo responsabilizado, sim, pelo 8 de janeiro. É só ver os depoimentos que os próprios militares estão dando na CPI. Nós sabemos disso. Que nem o julgamento do TSE. Não é cartas marcadas porque é um conluio. É por uma razão simples. Ele era chefe de Estado no período eleitoral. A lei é clara. Você que não se afasta do cargo, mas concorre à eleição, nos atos típicos do cargo, você não pode falar do processo eleitoral. Ele foi e fez. Para quê? Para falar para as bases, porque era a questão da urna eletrônica. Esse é o grande ponto. O fato está gravado. Essa é a grande realidade. É por isso que é mais do que claro que ele vai ter os direitos políticos sim suspensos por 8 anos. Ele vai ser punido. E está mais do que certo o general Braga Neto não ser. Porque ele não praticou a conduta que pode gerar a punição. Ele só está denunciado porque ele era integrante da chapa. A punição, então, não é a chapa, é o candidato, é o indivíduo. Ao que pratica a conduta proibida pela legislação eleitoral. E o general Braga Neto não praticou a conduta. Mas ele precisava estar na chapa, porque no TSE e no processo eleitoral, em regra, você faz a denúncia contra a chapa. E depois você faz a análise de quem tem a responsabilidade da conduta. Da conduta de cada um. Então, também é certíssimo o voto do ministro Benedito. É certíssimo sobre o ministro Braga Neto. Então, tem aqueles conluios. Hoje, aquele senador, o Alessandro Vieira, que também abre o microfone para ele quer punir alguém. É um absurdo o Braga Neto não ser punido. Ele é formado em direito, ele tem a obrigação de saber que se não praticou conduta, não pode haver responsabilidade. Essa mistura de política com direito tá muito doida no Brasil também, né? Porque as pessoas não conseguem mais separar o que é a lógica de uma punição que tem regras, que tem processo e tudo mais, de uma punição que seja política, né? E que, enfim, se dá em outro plano, né? E são temas, gente, é tema técnico. São 5 anos de faculdade. Depois a vida, buscando novamente os livros, o retorno às palavras, às ideias, as coisas novas, o que o mundo está discutindo sobre direito. Não é brincadeira de Twitter, não é brincadeira de redes sociais. A gente arrebenta com vidas na nossa área. Eu sou advogado criminalista. Você é do Prerrogativas? Não. Não, senão já eu. Não sou. Eu não tenho nenhuma ligação partidária, não tenho ligação política, não tenho. Eu tenho preferências por uma coisa só. Nós precisamos debater de modo correto, educado, ideias para solucionar os problemas. O que eu vejo na minha área, na área de vocês e em todas as áreas do Brasil, é que a gente senta no boteco para tomar cerveja, todo mundo fica falando sobre o problema do Brasil. E ninguém apresenta soluções para o Brasil.
E eu acho que esse é um tipo de debate que a gente vai ter que ter ao longo do tempo, que acho que vai ser travado pela loucura que a gente vive hoje, desse mundo mais etéreo, menos real, onde você quer participar do debate, mas você esconde o rosto, esconde o nome. Nisso eu até concordo com o Alexandre de Moraes. Esse negócio de redes sociais sem identificação. Como? Eu posso entrar no seu Twitter e falar que você é A, B, C, te chamar de bandido em público e... Anonimato foi proibido há séculos, né? Há séculos as pessoas decidiram que, enfim, mesmo quando você respeitava a liberdade de expressão das pessoas, ela tinha que estar atrelada a alguma espécie de responsabilidade também. Então, pelo menos mostre a sua cara ao falar, né? Não, e as pessoas se escondem ali atrás do avatar e vão desopilando o ódio, né? Não, e o problema são esse, né? Aí, por exemplo, temos questões sobre a liberdade de expressão. Todos nós temos liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Agora, se eu reitero a prática...